Em 1934, em uma Alemanha já tomada pelo nazismo e pela iminência da Segunda Guerra Mundial, uma brasileira ajudou a salvar judeus que eram perseguidos pelo governo nazista, Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa. A paranaense, nascida em 1908, filha de mãe alemã, mudou-se para a Alemanha após o divórcio, onde se estabeleceu em Hamburgo e chefiou a seção de passaportes do consulado brasileiro. Com um filho de 5 anos de idade, Araci se mudou para a Alemanha, na tentativa de fugir do preconceito da época sobre mulheres separadas. Foi viver com uma tia em Hamburgo, e fluente em português, alemão, inglês e francês, não teve muita dificuldade para se adaptar à vida local, ainda que já houvesse indícios de que uma catástrofe estava prestes a acontecer. Com Hitler no poder desde 1933, 17 mil judeus já haviam abandonado a Alemanha, número que só aumentou nos anos seguintes. Em 1937, entrou em vigor no Brasil a Circular Secreta 1127, documento que restringia a entrada de judeus no país. Na época, o país era governado por Getúlio Vargas, que flertava com a Alemanha, relação que só foi rompida em 1942, quando o Brasil se uniu aos aliados inimigos dos alemães durante a guerra. Mesmo sabendo da restrição, Araci burlou as regras do governo e seguiu emitindo vistos para judeus entrarem no Brasil. Até hoje, ninguém sabe ao certo como a brasileira fazia isso. Alguns especulam que ela omitia o J vermelho que marcava os documentos dos judeus. Outros acreditavam que Araci dava um jeito de misturar os passaportes dessas pessoas em meio à papelada, confundindo seus superiores. Foi mais ou menos nessa época que o escritor João Guimarães Rosa, então cônsul adjunto, foi transferido para Hamburgo. Em vez de se posicionar como antissemita e denunciar Araci, há indícios que o ator ajudou a futura esposa na ousada missão. O casal permaneceu na Alemanha até 1942, quando o Brasil rompeu relações com o país. 5 anos depois, em 1947, a dupla se casou na Embaixada do México, no Rio de Janeiro, já que naquela época o Brasil ainda não reconhecia o divórcio. Os dois ficaram juntos por 20 anos, até 1967, quando Guimarães Rosa faleceu. O escritor dedicou a Araci sua maior obra, Grande Sertão Veredas, de 1956. A história de Araci só se tornou conhecida a partir dos anos 1980, quando uma alemã polonesa judia que fugiu para o Brasil tomou para si a missão de divulgar os feitos da brasileira. Sua história foi oficialmente reconhecida em 1982 e ela foi agraciada com o título de Justa entre as Nações, homenagem a não-judeus que arriscaram a vida para salvar o povo durante o Holocausto. Além dela, o único brasileiro a receber tal título foi o diplomata Luiz Martins de Souza Dantas. Araci morreu aos 102 anos em fevereiro de 2011 e foi enterrada no mausoléu da Academia Brasileira de Letras ao lado de Guimarães Rosa. Já no fim da vida, foi questionado sobre os motivos que a fizeram arriscar a vida para salvar a de outras pessoas, ao que respondeu, porque era justo. Sua história foi retratada no documentário Esse Viver Ninguém Mentira de 2014 e na série nacional Passaporte para a Liberdade de 2021. E essa é a história do Anjo de Hamburgo.